Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 1º de outubro de 2025, quarta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e o mês já começa com o shutdown nos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, todo mundo sabia que ia ter um shutdown ontem, mas ninguém se desesperou. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. O pessoal sabe que isso tem muito mais impacto político do que econômico neste momento, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Pode atrasar aí o que é o shutdown, né? Ficam algumas agências, alguns serviços do governo ficam impedidos de funcionar por falta de recursos, basicamente. Então você pode ter, por exemplo, o atraso aí na divulgação do payroll, que é o dado mais esperado aí para a leitura do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que está marcado para sexta-feira, mas agora com esse shutdown a gente pode ser que não veja esse dado esta semana ainda. Por que esse dado é importante? Porque o Banco Central norte-americano está de olho aí no mercado de trabalho para poder calibrar os juros daqui para o fim do ano, né? De qualquer maneira, continuam aí as apostas em 2 cortes da taxa de juros americana até o fim do ano, em 0,25 e 0,25, então 0,50 ponto percentual até o fim do ano, o que favorece a gente por aqui, né? E aqui o que está acontecendo? Hoje um dia um pouco esvaziado, mas tem uma discussão, o início da discussão, talvez até o fim, né? Porque a gente pode ver mais uma vez o trator Arthur Lira em ação, né? Ontem o Lula se reuniu com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota, né, presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente, para falar sobre a votação do projeto de lei que isenta aí quem ganha até R$5.000 por mês de pagamento de imposto de renda. Esse projeto está sendo relatado pelo nosso querido Arthur Lira, por isso que eu estou falando aí do trator Arthur Lira pode voltar à ação. Aparentemente já tem bastante coisa movimentada, mas o próprio Arthur Lira tem alertado que a parte da compensação ainda está bastante difícil de aprovar. O Lula saiu extremamente feliz ontem do almoço que teve com o Mota e com o Alcolumbre, dizendo que, olha, nunca antes na história desse país, não exatamente com essas palavras, mas com o mesmo significado, nunca antes na história desse país um governo teve um relacionamento com o Congresso tão bom, né? Tudo que ele quer tem sido aprovado no Congresso Nacional. Vamos ver o que acontece aí com o projeto de lei que isenta quem ganha até R$5.000 do pagamento de imposto de renda. Lembrando que a oposição deve fazer um barulho aí, ainda está naquela pauta da anistia, mas hoje a pauta única na Câmara é a história do IR para quem ganha até R$5.000. O que pode vir de problemas, e aí problemas entre aspas, para o governo é um movimento da oposição para aumentar a faixa de isenção ou para aumentar o desconto entre R$5.000 e R$7.000, que também é algo que entrou nesse projeto, e também ficar contra as compensações, o que inviabiliza basicamente esse benefício de você ficar isento do imposto de renda ganhando até R$5.000 por mês, o que é uma como é que se diz, uma promessa de campanha do presidente Lula, que vai ser obviamente utilizada na próxima campanha como uma promessa cumprida, né? Então isso tudo está aí nesse amálgama, nessa confusão que é a política brasileira e que a gente está tratando aí nesse dia de hoje. Fora isso, o que a gente tem? A gente tem um fechamento do mês de setembro, Bolsa, o Ibovespa com o melhor setembro desde 2018, se não me falha a memória, até ver o número aqui direito, Bolsa com o melhor setembro desde 2019, quando subiu 3,57, e nesse mês agora de setembro registrou 3,40 de alta, né? No ano já acumula 22% mais ou menos de alta,
Então, como eu tenho falado para vocês, Ibovespa deixando para trás de montão o tal do CDI, a tal da Selic, que muita gente ainda está posicionada. De onde está vindo esse movimento? Está vindo ainda do capital estrangeiro, né? Do estrangeiro vindo para o Brasil e achando coisas baratas e comprando tudo. Então, por enquanto, é o estrangeiro que está fazendo esse movimento na Bolsa. O institucional brasileiro parece que começou a andar, né? Eu até falava sobre isso, sobre o Kit Brasil, né? na live ontem. E o Kit Brasil é apostar na alta do real, na queda dos juros e na alta do Ibovespa. E aí eu falava, olha, a XP tem um levantamento dizendo que tem aí os investidores institucionais estão mais posicionados no Kit Brasil, estão numa posição comprada em Kit Brasil, que é a maior desde a pandemia. Isso quer dizer que é bolsa? Não, não quer dizer que é bolsa. Tem bolsa também, mas tem muito mais ali as apostas na queda dos juros e na alta do real, na desvalorização do dólar. O dólar que terminou o mês em queda, né, de mais de 2% e que já no ano já acumula aí 14% praticamente de queda contra o real, né? Mas, lembrando, esse é um movimento global, esse é um movimento de queda do dólar pelo mundo, né? Então, contra as principais moedas do mundo e contra os emergentes, o dólar está se desvalorizando, né? Eu acho que se olhar aqui para o DXY, que é aquele índice que compara o dólar contra as principais moedas do planeta, está caindo 10%. Então, o dólar desvalorizando aí 10% contra as principais moedas do mundo e também desvalorizando contra os emergentes. Quando você pensa no Ibovespa em alta também, o Ibovespa em nível recorde, também muito carregado aí por esse movimento global nas bolsas emergentes, né? Se você comparar com os emergentes brasileiros aqui, ou brasileiros, latinos, quer ver? Eu até estava com um número aqui da XP, deixa eu só achar, mas se você comparar Brasil, México, todo mundo subindo mais ou menos 40% em dólar, né? Então isso mostra para a gente que esse é um movimento que não tem muito a ver ainda. Eu falava sobre isso ontem e hoje o que tem aparecido também nos relatórios, etc. e tal, todos confirmando essa percepção também. O México aí subiu 44% em dólar, o Chile 37%, Colômbia 52%, mercados emergentes em geral 29% e o Brasil com alta de 41% em dólares no Ibovespa. Então é um movimento global, mas que pode ser seguido, eu acredito nisso, de um movimento do pessoa física brasileira, do investidor local aqui começar a se posicionar. E quando começar a se posicionar, a porta vai ficar pequena. Então você vai ter aí uma alta razoável, né? A XP inclusive divulgou na noite de ontem a expectativa dela para 2026 no Ibovespa a 170 mil. Hoje o Ibovespa está 146 mil. Vou fazer uma continha rápida aqui porque eu não fiz essa conta antes, mas se você calcular aí 147, né? 147 para 170, você tem aí uma alta de pelo menos 15% na expectativa da XP para o ano que vem. É claro que vai ser um ano complicado, eleição, aquilo tudo e essas coisas todas se movimentam, fazem com que a volatilidade aumente bastante. No caso dos juros, eu tenho que olhar com um pouco mais de atenção aqui, mas parece que a curva não se mexeu muito. Ela mexeu um pouco na meiuca, né, na parte de 3, 4, 5 anos, subindo um pouquinho e caindo um pouquinho na ponta mais longa, por incrível que pareça, apesar de a gente ter visto aí no finalzinho, nesse último terço do mês de setembro, uma alta na ponta longa, né? Mas no fim das contas, aparentemente a gente continua naquela tendência de queda para a curva toda, o que favorece aí posição de pré-fixados, favorece o Kit Brasil, né? Apostando na queda dos juros, no Ibovespa e na alta do real também, então queda do dólar, tá? Só para fechar aqui, o petróleo em queda. Antes do petróleo, deixa eu só falar, o ouro
batendo novo recorde hoje, 3.883 dólares a onça Troy. Então, novo recorde do ouro. E como eu tenho falado para vocês, esse movimento não é um movimento de curto prazo, não é um voo de galinha. O último ciclo de alta aí, perto de 2018, se não me falha a memória, deixa eu só achar aqui, ó, 2010, por exemplo, né? Mas vamos pegar 2019, aí você tem a pandemia aqui em fevereiro, ó, o dólar, em janeiro o dólar custava, no começo do ano de 2020, o dólar custava 1.590 mais ou menos, 1.580 e mixaria aqui em fevereiro, 1.585 em fevereiro, e aí vem a pandemia, e o dólar de lá para cá subiu de 1.585 para 3.882, e esse é um movimento de rotação. Eu quero fazer uma newsletter ainda sobre isso lá no Substack, para falar sobre isso. É um movimento de rotação de recursos, né? O pessoal procurando ouro, principalmente os bancos centrais, abandonando um pouco do Treasury, né? Dos títulos públicos americanos, com um pouco de receio aí sobre a perda de valor do dólar, e se posicionando em ouro. Agora, em outubro, a gente deve sair um novo relatório do Fundo Monetário Internacional, que deve apontar que as reservas internacionais dos bancos centrais mundiais está com mais ouro do que Treasury, e essa vai ser a primeira vez desde 1996. Então, há 30 anos, os bancos centrais não apostavam contra o dólar, digamos assim, né, de uma certa forma. E isso é uma aposta contra o dólar, uma aposta de que a gente pode ver inflação por aí, você precisa estar protegida. É para isso que servem as reservas internacionais. Sobre commodities, só para destacar aqui, o petróleo continua em queda, 0,50% nesse momento, abaixo dos 66 dólares o barril do tipo Brent. Então, a Petrobras, as petroleiras brasileiras aqui devem sofrer um pouquinho. Lembrando que chegou aí a bater 68, 69 dias atrás o dólar tipo Brent, aí, que é o dólar que a gente olha com mais carinho, com mais atenção aqui. Beleza? Deixa eu até ver aqui, ó, 69 em 26 de setembro. Então, a gente tem, sei lá, 5 dias atrás a gente estava com quase 70 dólares o barril e agora abaixo de 66. Então isso obviamente faz preço. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se vê na nossa live no YouTube, e amanhã com um convidado especial, o Pedro Ávila da Avaros. Já esteve no programa falando sobre Banco do Brasil e vai voltar para falar sobre o Banco do Brasil e para falar sobre inadimplência no campo, né? Inadimplência no agro, que era algo que a gente esperava na conversa que a gente teve algumas semanas atrás, um mês e meio mais ou menos atrás. O Pedro esperava, e qual o impacto disso para o Banco do Brasil, o que a gente pode esperar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, bons negócios nessa quarta-feira, a gente se vê amanhã. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!